Tô aqui no aeroporto, no 4G, tá? Se não ficar muito bom, é por isso. Tô precisando fazer, não tô com nenhuma internet aqui, é tudo 4G. Então vou ver se a gente consegue fazer a transmissão, porque eu tô viajando para Floripa, que a gente vai ter daqui a pouquinho a nossa Super UTI, tá? Então vou me sentar aqui, eu acho que aqui tá melhor o sinal, para a gente conseguir conversar um pouco sobre desapropriação, que é o tema que eu tinha combinado com vocês ontem, que a gente ia tentar trabalhar hoje, tá? Então tá travando aí ou tá tudo bem? Vamos lá. Ó, me respondam, tá tudo ok ou tá travando? Ó, comprou o livro? Pois é, hoje o livro tá fazendo promoção, né? Dei uma olhadinha no site da editora Juspodium, a gente tá com promoção do livro, a editora tá no Black Friday, então o livro tá com 40% de desconto, dê uma olhadinha, tanto o livro do manual, quanto o livro da OAB, para quem estiver se preparando para a segunda fase, o livro de... beijo para Salvador, tô em Salvador ainda. Eu tô no aeroporto, mas ainda não cheguei em Floripa, não. A gente vai fazer amanhã de lá, tá? Periscope, todo mundo junto. Vou ver se eu consigo juntar com a galera pra gente fazer um periscope com dicas de várias matérias ao mesmo tempo. Bem rapidinho assim. Então, vai ser amanhã a gente consegue fazer isso. Não tenho como te garantir o horário, mas fiquem de olho que eu vou fazer isso, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho de desapropriação. E aí vocês param um minutinho a mensagem para não travar, porque a minha internet não tá das melhores não. Então só coraçãozinho eu quero. Coraçãozinho é bom. Mensagem não. Então vamos fazer o seguinte. Trava por causa de mensagem? Eu não sei, não faço a menor ideia. Vamos lá. De qualquer forma, o que eu quero conversar com vocês? Quando eu falo de desapropriação, o tema que eu acho que a gente mais tem que tomar cuidado é exatamente no procedimento expropriatório. Por quê? O procedimento da desapropriação, ele funciona em duas fases. Primeiro, nós temos uma fase declaratória, em que o Estado declara a utilidade pública e o interesse social. E depois nós temos uma fase executória, em que o Estado paga o dinheiro e entra no bem. A declaração, ela pode ser feita por qualquer ente federativo. Então, União, estados, municípios ou Distrito Federal podem declarar a utilidade pública ou interesse social. É a declaração feita por utilidade pública ou interesse social sempre pelos entes federativos. Pode ser feita por meio de decreto ou por meio de lei de efeitos concretos. A questão é, declarada a utilidade pública e o interesse social, o bem passa para as mãos do Estado? Claro que não. A declaração ela não tem o poder de adquirir, fazer com que o Estado adquira a propriedade. A declaração gera algumas consequências importantes. Primeiro, após a declaração, o Estado tem o poder de ingressar no bem para fazer medições, avaliações no terreno, e ocorre o que a gente chama de fixação do estado do bem. Significa lhe dizer que após a declaração não serão indenizadas nenhumas das benfeitorias feitas. Então as benfeitorias feitas após a declaração não serão indenizadas, salvo as benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis autorizadas. Então, as benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis autorizadas serão indenizadas mesmo que feitas após a declaração de utilidade pública ou interesse social, tá? Daí, nada mais se indeniza. Daí, declarada a utilidade pública ou interesse social, o Estado tem um prazo para executar a declaração, que é o prazo de caducidade. Esse prazo varia. Se for uma declaração de utilidade pública, tem que ser executada em 5 anos. Se for uma declaração de interesse social, tem que ser executada em 2 anos. Repito porque travou, alguém falou. Declaração de utilidade pública decai em 5 anos, se não for executada, decai. Declaração de interesse social decai em 2 anos, se não for executada, decai. Decaindo a declaração, para fazer uma nova declaração sobre o mesmo bem, tem que respeitar 1 ano, que é o período de carência, tá? Não pode emendar uma declaração na outra. Daí, pessoal, depois que declara a utilidade pública ou interesse social, tem um ponto importante. Passa-se a fase executória. Executar é promover a desapropriação. Promover é pagar o dinheiro e entrar no bem. Esse poder de desapropriação, ele pode ser delegado. Então a ideia é possível promover a desapropriação por meio dos entes federativos ou é possível a delegação. É isso. As agências reguladoras também podem declarar a utilidade pública, hoje só a ANEEL, né? A única que tem essa possibilidade, a ANEEL. Mas para promover, não. A execução, a fase executória pode ser delegada.
Então é possível que seja delegada a fase executória às entidades da administração indireta, concessionárias de serviço público, ANEEL, exato, a concessionárias de serviço público e a consórcios públicos. Esse é o ponto importante. Se a prova te perguntar quem pode promover a desapropriação, significa quem pode executar. E aí concessionárias e permissionárias de serviço público também podem executar. A execução pode acontecer na via administrativa, se houver acordo, e pode acontecer na via judicial, se não houver acordo, quando então o Estado vai ter que propor a ação de desapropriação, certo? E aí a ação de desapropriação é tema para outro dia de Periscope, mas a ideia é que essa ação já é a fase executória, ok? Pessoal, faço mais Periscopes. Hoje a gente está sem internet, só com 4G, mas eu vou fazer melhor, tá? Decidem o valor da desapropriação. O valor da desapropriação é definido por meio de perícia, né, dentro da esfera administrativa, tá certo? Então, fiquem tranquilos, a gente vai se encontrar de novo depois para terminar essa matéria de desapropriação. Não tem como marcar com vocês hoje, mas amanhã a gente vai fazer um Periscope rotativo. Todos os professores, eu, e olha quem mais está com a professora Sabrina Dourado. Olá. Professor Frederico Amado. Roberto Figueiredo. Luciano, apesar do sol não deixar a gente ver ele, Lu Figueiredo e Bernardo Montalvão. Então amanhã o resto do pessoal também, tá? Então a Flavinha, a Ana Cristina, a gente vai juntar todo mundo para fazer um Periscope com todas as dicas para as provas de vocês, tentar juntar todas as matérias. Vamos fazer isso? Então a gente fica combinado de amanhã se encontrar. Bacana? Sou uma miséria para desfazer isso aqui, consegui. Até logo.